Quanto tempo leva para transformar um auxílio-doença em aposentadoria? Dúvida que eu recebi aqui nos comentários do canal e descobri que é a dúvida de centenas de milhares de brasileiros. Então me acompanhe até o final e não esqueça de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora. Vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito. Aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga absolutamente nada por isso. E eu continuo trazendo informações diariamente. Já deixa aquele like da confiança e participe, deixando a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa voltar em outras oportunidades. A situação aqui, muitas pessoas têm dúvida a respeito, principalmente as pessoas que recebem o auxílio-doença, tem alguns que recebem, por exemplo, de pagamentos judiciais e não tem nem data para acabar. A incapacidade para o trabalho pode ser extremamente longa ou até mesmo permanente. Isso costuma levar à dúvida do tempo de transformar o auxílio-doença em aposentadoria. É importante lembrar que, para manter o benefício, é necessário fazer perícias eventuais para não perder o benefício, pois o seu objetivo é proporcionar o quê? Segurança financeira para o trabalhador poder o quê? Recuperar a sua saúde. Assim, quando estiver apto novamente, deve voltar à sua profissão. Ocorre que, às vezes, ele não tem a possibilidade de voltar a trabalhar. A pessoa continua doente. Então, qual o tempo para fazer essa mudança? Afinal, para ter direito à aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser permanente para qualquer atividade profissional. É o que chamamos de incapacidade omniprofissional, ou seja, você não pode trabalhar em nada. Nesse caso, você deve comprovar isso em perícia médica, por meio de documentos médicos. É um processo aí que precisa de mais atenção. Quais os requisitos, tá? Além do que foi exigido na concessão do benefício, somente é necessário aí apresentar incapacidade permanente para o trabalho, comprovada por documentação médica, e desde que você não possa ter uma reabilitação para outra profissão. Então, iniciar o processo de mudança prejudica o auxílio-doença? Vamos lá. Não, o fato do segurado que recebe o benefício do auxílio-doença ingressar com uma ação na justiça, por exemplo, para converter esse benefício em aposentadoria por invalidez, não traz nenhum prejuízo ou repercussão negativa no recebimento do auxílio por incapacidade temporária. Enquanto tramita essa ação, anda essa ação na justiça, o segurado permanece recebendo o benefício desde que constatado pelo perito do INSS os requisitos necessários para que continue recebendo para manutenção do benefício. Se a solicitação não for aceita e a ação onde foi pedida a transformação do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez for julgada improcedente, isso não é impedimento, isso não interrompe o benefício de auxílio-doença que o segurado está recebendo. Assim como não impedirá de no futuro de pedir ao INSS para constatar a incapacidade, que é total e permanente, e conceder em sede aí administrativa, ou seja, dentro do INSS, o benefício de aposentadoria por invalidez. O que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte informação, para que nós possamos entender essa situação juntos. Muito embora seja comum o entendimento de que depois aí de, por exemplo, 2 anos de incapacidade seja cabível a aposentadoria por invalidez, isso não é correto. Nunca vai se transformar um benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Acontece que, se você está recebendo o auxílio-doença, você até pode ir até a justiça. Eu aconselho que você procure um advogado para saber se você pode entrar com essa ação. É que existe um entendimento lá no Supremo Tribunal Federal de que você só pode entrar com uma ação na justiça contra o INSS se você não estiver sendo beneficiado, se você tiver uma negativa, ou seja, se o INSS se negar a fazer, né, ou melhor, a responder aí um benefício seu positivamente. Então, você teria que ter um indeferimento, uma negativa do INSS para ingressar com uma ação na justiça. Mas nada impede que você procure um advogado para saber se o seu caso, se ele for muito grave, se você pode pedir. Hoje existe a possibilidade de você estar pedindo a aposentadoria por invalidez direto no INSS. Mudou ali, comentei esses tempos atrás, mudou a forma
né, de pedir lá no site ou aplicativo Meu INSS. Antes era agendar perícia. Agora, quando você entra com o pedido, está lá, pedir benefício por incapacidade. Acho que não vai dar para ver aqui, mas é o que mudou apenas o nome, pedir benefício por incapacidade. Por quê? Dentro de pedir benefício por incapacidade, você vai ter várias possibilidades agora. As possibilidades mudaram, aumentaram. Você vai poder, além de pedir prorrogação, ou então perícia quando o médico do INSS acha que você tem que fazer outra perícia, apresentar mais documentos. Quando demora mais de 30 dias, até janeiro do ano que vem, você vai poder, no caso ali, receber, se for pedir prorrogação, receber por 30 dias sem fazer perícia. Também continua valendo para quem vai receber por um curto tempo o auxílio-doença sem perícia médica, até janeiro de 2023, enfim. E existe agora a possibilidade de você pedir uma aposentadoria por invalidez. Acontece que, se você já está recebendo um benefício por incapacidade, pode ser que você tenha que aguardar até a data de cessação do seu benefício. E no momento em que você for pedir a sua prorrogação, ou seja, faltando até 15 dias para acabar o seu auxílio-doença, no momento em que você pode estar faltando uma semana, um dia, até 15 dias, porque antes disso você não pode pedir prorrogação. Então acredito que você que vai pedir o benefício de prorrogação, se você tem a documentação médica que comprova que você está total e permanentemente incapaz de realizar qualquer outro tipo de atividade de trabalho, você tem laudos médicos, exames que comprovam que você está totalmente incapaz e não pode ser reabilitado para outra profissão, o que eu aconselho? Aí, ao invés de você pedir a prorrogação do seu auxílio-doença, você vai agendar o quê? Uma perícia para a aposentadoria por invalidez. Você vai ser prejudicado? Veja bem, se o médico perito identificar que você continua tendo direito a um auxílio-doença, ele vai mandar você para o auxílio-doença. Se ele achar que você tem que ir para a reabilitação profissional, ele vai mandar para você ir para a reabilitação profissional, onde você vai fazer um curso até se recuperar para praticar outra profissão diferente daquela que você fazia e vai continuar recebendo o auxílio-doença durante aquele período. Ou vai mandar pagar a aposentadoria por invalidez ou vai dar alta para você. Então, a possibilidade, quando você está acabando o seu auxílio-doença, você pedir, né, ao invés de fazer uma prorrogação do auxílio-doença, se você tem documentos que comprovam que você está inválido, você pode agendar uma perícia de aposentadoria. É uma nova possibilidade que surgiu e a perícia de aposentadoria, se você não for aposentado, você pode continuar recebendo auxílio-doença ou ir para a reabilitação profissional. Você não é prejudicado, é uma possibilidade que você tem. Agora, se você vai pedir o benefício agora, pedido inicial de benefício, existe essa possibilidade de você já agendar direto a perícia de aposentadoria. Então, se você está recebendo o auxílio-doença agora, você não vai poder agendar outra perícia, a não ser que você tenha a documentação que comprova que você está totalmente incapaz. E o que pode acontecer? Você ser negado. Aí, se você tiver esse indeferimento, essa negativa, pode ser que o INSS até suspenda o seu benefício. Por quê? Veja bem, quando você agenda a perícia de aposentadoria por invalidez, você vai passar pela avaliação de um médico. Se comprovar que você pode voltar a trabalhar, ele pode dar alta no seu benefício. Você vai ter a negativa do seu pedido. Então é um risco que você vai correr aí. O que eu aconselho? Está recebendo auxílio-doença? Fica bem quietinho. Faltando aí 15 dias para acabar, chama data de cessação do benefício, DCB. Então é o dia em que vai acabar. Eu não sei quando é a data que vai acabar, liga no INSS, número 135, vai no INSS ou vai pela internet, vê a carta de concessão de benefício e busca saber quando acaba o seu auxílio-doença. Eu aconselho que você espere o fim do seu benefício para pedir a aposentadoria por invalidez para não ficar sem receber. Agora, se no seu caso você recebe auxílio-doença e passou por um problema grave, gravíssimo, está acamado, tem direito até de receber 25% a mais se for no caso de aposentadoria por invalidez, eu aconselho que você ou seu familiar representante busque um advogado para então ingressar com uma ação na justiça para pedir a aposentadoria por invalidez, porque o caso é gravíssimo. Caso contrário, receba o seu benefício de auxílio-doença. Agora vou deixar um parecer para você que acompanha os vídeos do canal. O INSS começou a revisão de benefícios de auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, seja judicial, por ordem da justiça ou administrativo, para as pessoas que não têm DCB, data de cessação do benefício. Acontece. Antigamente as pessoas recebiam auxílio-doença pelo resto da vida, nunca transforma em aposentadoria por invalidez. Só quem transforma é a perícia médica do INSS. Acontece que, iniciado na pandemia, em 2021, entrou até janeiro de 2022, só que tivemos uma nova onda de pandemia, eles suspenderam
o pente fino no auxílio-doença, com a promessa de voltar em 6 meses. O que eles fizeram agora no finalzinho do ano 2022? Colocaram agora um pente fino do INSS. Nesse final de ano, são chamados 45 mil pessoas que recebem auxílio-doença e estão na reabilitação profissional. Então, se você não está na reabilitação profissional, mas não tem data para acabar o seu auxílio-doença, não tem DCB, está tendo uma oportunidade agora de você, nesse finalzinho de ano, correr atrás do seu médico para pedir documentação que você não tem condições de voltar à atividade de trabalho. Então, aproveita esse tempo, porque o pente fino em 2023 vai pegar essas pessoas que recebem auxílio-doença e não tem data para acabar. Vai ser uma oportunidade aí, talvez, de você conseguir a sua aposentadoria. Então, só para finalizar o vídeo aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixar aqui nos comentários. Quanto tempo leva para transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Não existe isso. Somente quando você é levado à perícia médica do INSS, é a perícia médica quem define se você vai receber aposentadoria por invalidez, se vai para reabilitação profissional, se você vai ter alta do INSS. Então, é a perícia médica quem define. Dúvidas? Deixe nos comentários. Não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, já deixa aqui o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo.